Direto da redação. O tema agora é recuperação judicial. A agência Fonte Exclusiva, do Portal Viu, recentemente fez uma ampla cobertura aqui sobre a recuperação judicial de duas empresas do Império X, do Império de Eike Batista. MMX Mineração e a MMX Sudeste. E nós acompanhamos, a equipe de Fonte Exclusiva, as falcatruas, as mentiras, os calotes que Eike Batista estava armando contra credores nessa recuperação judicial. Porque Eike Batista é um contador de histórias. Há muito tempo se sabe disso. Tem muita habilidade para contar histórias e é o ilusionista. Ele conseguiu iludir investidores, ele conseguiu iludir bolsa de valores, conseguiu assim, uma rede de contatos, se acompliciar com um monte de gente e fazer o que fez. Mas o Eike Batista estava preparando um outro assim, esquemaço dentro do processo de recuperação judicial da MMX Sudeste e a MMX Mineração, que eram empresas que trabalhavam com extração de minério de ferro, de ouro, de pedras preciosas. E nessas empresas, quando ele viu que o negócio arrochou, o que ele tentava fazer? Ele tentava um deságio de 95%, 97% sobre a dívida de credores. Então, se alguém tinha uma dívida de 100 mil reais, R$100 reais com Eike Batista na recuperação judicial, aqui como exemplo, ele estava impondo ali um deságio que o cara ia receber R$3. E os investidores, as pessoas que estavam ali, os credores que estavam inscritos na recuperação judicial, eles foram alertados do que estava acontecendo. E eles começaram então a acionar o juízo, que era responsável lá por essa recuperação judicial. Nesse ambiente todo, quando o Eike Batista viu que não teria saída, que a justiça ia acabar decretando a falência, o que ele fez? Ele foi para a China dizendo que ele tinha investidores da China, que iriam aportar aqui capitais assim infinitos nas empresas, nos negócios do Eike Batista. A Abradim, que é uma associação brasileira de pequenos investidores, naquela ocasião, nós entrevistamos o presidente aqui, o Aurélio Valporto, disse o seguinte, fez um levantamento e mostrou o seguinte, que era uma fake news do Eike Batista. Não existia aquele fundo de investimento chinês. O que ele dizia ser um fundo de investimento chinês tinha uma página fictícia na internet, era uma página ali com fotos, não tinha executivos, era representado por um único homem numa salinha em Hong Kong. Então tudo mentira, tudo assim montado. Isso aqui é o pano de fundo para mostrar o que é uma recuperação judicial no Brasil. É um excelente negócio, é o caminho das pedras para o empresário caloteiro se dar bem na parada, ficar devendo a todo mundo e não pagar. E um péssimo negócio para quem tem a receber, para o credor. Porque isso vai se prolongar, a dívida, a empresa vai lá e parcela, tem parcelamento, tem assembleia de credor, então vai empurrando todo mundo com a barriga. E amparado por lei, amparado pela justiça. Nós vamos chegar agora aqui a uma recuperação judicial em Campos. Usina Paraíso S.A. Esse é o nome dessa empresa localizada em Tocos. Uma usina em que os seus herdeiros garbosamente costumam dizer que é centenária. Essa usina deve, assim, a uma multidão, mas deve a perder de vista. Alguns credores estão na recuperação judicial, que ela está em recuperação judicial, um processo que se arrasta há 8 anos. Alguns credores estão inscritos e outros não. Não estão na recuperação judicial, que a situação é até mais difícil. Essa usina, ela, quando está no processo de recuperação judicial, os donos, os herdeiros, eles já não respondem mais pela empresa. Porque quem fala por ela agora é um administrador, em tese, seria um administrador judicial nomeado pela justiça.
Ele é que manda agora, ele é que define o que se vai fazer ali com a autorização do juízo, sempre comunicando a Assembleia de Credores ao juízo, o que se vai fazer com os bens dessa empresa. Como é que vai gerenciar isso? Mas eis que a agência Fonte Exclusiva do Portal Viu iniciou ontem uma série de reportagens sobre essa recuperação judicial da usina Paraíso. E assim diz a reportagem: recuperação judicial no Brasil tem se revelado o melhor dos mundos para empresários caloteiros e um péssimo negócio para os credores. Esta foi, por exemplo, a aposta do empresário Ike Batista, conforme ficou demonstrado nas recentes decisões que decretaram a falência da MMX Mineradora e a MMX Sudeste, empresa do portfólio do empresário. Mas neste caso específico, o apostador perdeu. Ike acreditava que o processo de recuperação seria o caminho das pedras, porque o procedimento congela as dívidas das empresas e cria situações em que os débitos podem ser renegociados com credores com deságio que podem chegar a 95% do valor da dívida, conforme chegou a propor no plano de recuperação das duas mineradoras. Sem contar que por debaixo de todo pedido de recuperação existe um festival de aberrações que faz corar monge de pedra, como costuma dizer o ministro do STF, Gilmar Mendes. Recuperação judicial tornou-se uma rota preferencial para devedores, podendo garantir impunidade e fatalmente garantinar produzindo escândalos. Se por um lado Ike derrapou, aberrações é que não faltam no processo de recuperação judicial da Companhia Açucareira Paraíso S.A., na cidade de Campos dos Goitacazes, uma indústria centenária localizada no 17º distrito, na zona rural do município do Norte Fluminense. O processo de recuperação judicial da usina Paraíso, ele tramita na 4ª Vara Civil da comarca de Campos por quase 8 anos. E é o tema dessa série de reportagens que a agência Fonte Exclusiva iniciou ontem, que iniciou no domingo. E assim, entre as irregularidades, entre as aberrações que estão nesse plano de recuperação judicial da usina Paraíso, é um caso, por exemplo, de um credor que não entrou, que garantiu um aporte milionário de recursos calçado em produção de etanol, não recebeu e não foi incluído no plano de recuperação judicial. Trata-se de Carlos Dias dos Santos, o Panela, um idoso de 73 anos e credor de uma dívida milionária. Então ele não está no plano de recuperação judicial. O que demonstra o quê? Isso pode mostrar que esse dinheiro entrou via Caixa 2. Isso, há indícios disso, que esse dinheiro entrou via Caixa 2. Isso por si só compromete, compusca, mancha o processo de recuperação judicial. O negócio teria sido intermediado pela Faria Corretora, uma empresa que vende álcool para a usina Paraíso, cujo escritório funcionava dentro da usina Paraíso. Olha o entrelaçamento, olha como é que é a entranha dessa coisa. Mas vamos lá. Agora, por meio de um levantamento de dados que foi realizado pela agência Fonte Exclusiva, constatou-se que essa recuperação judicial inclui outras empresas desse grupo, que é, no caso, a Leite Agropecuária Limitada, Agrocanavieira São Martinho, Tocos Agrocanavieiras S.A. e a HC Sucroquímica Limitada. Essa HC Sucroquímica Limitada nunca produziu nada, tomou dinheiro do Fundo de Desenvolvimento de Campos, o Fundecam, não pagou a dívida e nunca funcionou. Está no plano aqui de recuperação judicial. Provas. Agora a empresa, aí que vem assim o negócio mais dramático, a empresa, segundo o site da própria Coagro, ela está arrendada pela Coagro, pela usina Sapucaia, por meio de uma ação do empresário Renato Abreu, que é do grupo MPE. E a Coagro está comprando toda a cana da usina Paraíso a um preço aviltado, porque a cotação da tonelada de cana é R$ 87,00, está pagando R$ 34,00. O parque industrial está sendo todo canibalizado, porque o maquinário está sendo levado para a usina Sapucaia, que é da Coagro. E vem um outro dado mais estarrecedor. Os donos, os herdeiros que não deveriam estar falando pela empresa, eles é que negociaram isso. Onde está o administrador judicial da usina Paraíso?
Isso foi comunicado na Assembleia de Credores? Como é que isso foi feito? E como é que essas pessoas que estão afastadas da direção da empresa, estão em recuperação judicial, elas continuam formalizando negócios pela empresa? Essa recuperação judicial, se futucar, ela vai ser nula. Recuperação judicial no Brasil é um escândalo. Ao longo dessa semana, vocês vão conferir o escândalo que é recuperação judicial no Brasil, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Fatos reveladores durante a semana vão desnudar, vão mostrar a podridão que representa um processo de recuperação judicial. E vai aparecer aí a figura do advogado Sérgio Bermudes, o mesmo que conseguiu a recuperação judicial da MMX, é o mesmo que atuou com pedido de recuperação judicial da usina Paraíso na 4ª Vara Civil de Campos. Há fortes indícios de que o juízo da 4ª Vara Civil de Campos foi induzido a erro. Erros que estão, assim, custando muito para os credores da usina Paraíso. Mas durante a semana, vamos voltar ao assunto. Portal View. O mundo na palma da mão. View.